E se a coisa mais poderosa que você pode fazer for não fazer nada? E se a paz não for algo que você encontra, mas algo que acontece quando você finalmente para de tentar? Você continua buscando o significado através de metas, através do ruído, através da coletânea de melhores momentos de todos os outros. Mas me diga, quando foi que existir se tornou uma performance? Imagine isto. O quarto fica quieto. Sem música, sem mensagens, sem o próximo. Apenas o som da sua própria respiração parece errado, não é? Como se o silêncio nunca devesse ser tão alto. Mas e se esse silêncio for a verdade tentando falar? Você chama isso de tédio. Mas Schopenhauer chamou de consciência, e eu chamo de o momento em que você finalmente acorda. Schopenhauer disse uma vez: é difícil encontrar a felicidade em si mesmo, mas impossível encontrá-la em outro lugar. Schopenhauer acreditava que a vida mais feliz é a mais tranquila. E hoje vamos seguir essa sabedoria. Vamos explorar por que ser chato pode ser a melhor coisa que você pode fazer. Porque o tédio não é o fim. É a porta que você teve muito medo de abrir. Toda manhã você pega o celular antes de abrir totalmente os olhos. Antes mesmo de se lembrar do seu próprio nome. A tela acende. Luz azul inunda suas retinas. Seu polegar rola. E em algum lugar profundo em seu peito, você sente isso. O vazio crescendo. Mas você ainda não sabe por quê. 3 horas depois, você está parado em um sinal vermelho. 30 segundos de espera. Apenas 30 segundos. A luz fica vermelha. Sua mão se contorce, se move para o bolso. Sai o celular. A tela desbloqueia antes que você decida verificar. Seu polegar já está rolando. Por quê? A noite chega. Você está lavando a louça. A água quente escorre pelas suas mãos. Espuma de sabão reflete a luz. Uma tarefa simples. Quase meditativa. Quase. Seu celular está sobre o balcão, virado para baixo. Silencioso, a 1 metro de distância. E você sente isso, esse impulso. Como se algo crucial estivesse faltando. Seus olhos continuam se desviando para ele. O retângulo preto. O que você está esperando? Mais tarde você está na cama. O dia acabou. Está tudo quieto. E você prometeu a si mesmo que não faria isso. Não hoje à noite. Hoje à noite, você apenas fecharia os olhos, mas sua mão alcança. A tela ilumina o quarto escuro e você rola. 20 minutos, depois 40, depois 1 hora. Seus olhos ardem. Seu corpo está exausto. Mas você não consegue parar. Por que você não consegue parar? Você disse a si mesmo esta manhã que seria diferente. Checaria menos, rolaria menos, estaria presente. Isso foi há 8 horas. Desde então, você desbloqueou seu celular 63 vezes. Você não contou. Você não precisava. Você apenas faz. Porque toda vez há a mesma sensação depois. Vazio, oco, perseguindo algo que você nunca consegue pegar. Porque rolar nunca preenche o vazio. Porque a fome só cresce. Porque 5 minutos se transformam em 50 sem você perceber. Algo está observando, estudando você, aprendendo seus padrões, seus gatilhos, suas fraquezas. Cada clique, cada rolagem, cada momento de atenção sendo colhido. Em 2014, pesquisadores queriam entender algo simples. Como as pessoas lidam com o fato de estarem sozinhas com seus pensamentos. Eles trouxeram participantes para uma sala. Parede simples, uma cadeira, nada mais. As instruções eram simples. Sente-se aqui sozinho por 15 minutos. Sem celular, sem livro, sem música. Apenas você e seus próprios pensamentos. Parece fácil, não parece? 15 minutos. Você passou mais tempo esperando na fila. Mas é aqui que fica interessante. Os pesquisadores também deram aos participantes outra coisa. Um botão. Este botão emitia um choque elétrico leve. Não perigoso, mas desconfortável, doloroso. Antes do experimento, todos os participantes experimentaram o choque. Todos disseram a mesma coisa. Pagariam para evitá-lo. Lembrem-se disso. Eles pagariam para evitá-lo. Agora eles estão sozinhos na sala. 15 minutos se estendendo à frente. Nada para fazer. Apenas eles, seus pensamentos e o botão. O silêncio pressiona. Suas mentes começam a divagar. Pensamentos desconfortáveis vêm à tona. A inquietação aumenta. O que você acha que aconteceu? A maioria das pessoas apertou. 67% dos homens. 25% das mulheres. Eles escolheram a dor física em vez de 15 minutos de silêncio. Um homem se chocou 190 vezes em 15 minutos. 190 vezes ele escolheu a dor repetidamente em vez de ficar sozinho consigo mesmo. Não eram pessoas com condições diagnosticadas.
Eram pessoas comuns. Estudantes universitários, adultos funcionais, pessoas com empregos e famílias, pessoas como você. E eles não conseguiam suportar um quarto de hora sozinhos com suas próprias mentes. O pesquisador escreveu algo assustador. Simplesmente ficar sozinho com seus próprios pensamentos por 15 minutos era aparentemente tão aversivo que levou muitos participantes a auto-administrar um choque elétrico. Leia isso novamente. Simplesmente ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Era só isso. Sem tortura, sem interrogatório, apenas silêncio. E era insuportável. Por quê? Porque algo mudou em nós. Você pode sentir isso, não pode? Sua atenção se fragmenta. Você não consegue terminar uma única página. Sua mente divaga para o celular. A cada poucos segundos, esse impulso. Conversas parecem exaustivas. Você está apenas semi-presente, semi-ouvindo, semi-aqui e semi-lá. Até seus hobbies parecem trabalho agora. Quando isso aconteceu? Você costumava amar ler. Você se perdia em livros por horas. Quando isso se tornou difícil? Você costumava gostar de caminhar, apenas caminhar, sem destino. Quando o silêncio se tornou insuportável? Quando foi que ficar sozinho consigo mesmo começou a parecer um castigo? Seu cérebro está tentando lhe dizer algo. Essa fome invisível. Essa inquietação quando nada está acontecendo. Essa compulsão de checar, rolar, atualizar. Esse espasmo na sua mão quando o celular está fora de alcance. Isso tem um nome, mas nunca é o que você pensa. Não é tédio. É abstinência. Você acorda. Antes mesmo de sair da cama, você checa. Notificações acesas, mensagens curtidas. Seu polegar se move automaticamente. Rola. Atualiza. Checa. Você não decidiu fazer isso, mas sua mão simplesmente se moveu. Você está no trabalho. Seu celular está ao seu lado. A cada poucos minutos ele vibra, acende, exige. Toda vez algo pequeno acontece em seu peito. Uma pequena onda, uma micro-recompensa. Você está sendo treinado. Puxe a alavanca. Obtenha uma recompensa. Cheque o celular. Obtenha um golpe. Roll ou feed. Talvez algo bom. Talvez. No jantar, você coloca o celular virado para baixo na mesa. Você diz a si mesmo que não vai checar, mas sua mão continua se desviando para ele. Seus olhos continuam olhando. Sua mente continua se perguntando: e se alguém mandou mensagem? E se você estiver perdendo algo? A conversa à sua frente parece lenta, tediosa, não estimulante o suficiente. Agora, aqui está o que realmente está acontecendo. Seu sistema de dopamina é antigo, milhões de anos. Evoluiu para motivar a sobrevivência. Encontrar comida, onda de dopamina. Formar um laço, onda de dopamina. Descobrir algo novo, onda de dopamina. Essas ondas deveriam ser raras, mas então algo aconteceu. O mundo mudou, mas seu cérebro não. As plataformas de mídia social entendem isso melhor do que você. Elas empregam neurocientistas, psicólogos, especialistas em vícios, pessoas que sabem como seu cérebro funciona melhor do que você se conhece. O trabalho delas é simples: manter você rolando. Elas usam esquemas de recompensa variável. O mesmo mecanismo que torna as máquinas caça-níqueis viciantes. Você não sabe quando virá a próxima recompensa. Então você continua tentando, continua puxando, continua rolando. Talvez esta, talvez a próxima. Isso nunca satisfaz, mas você continua acreditando que pode satisfazer. E aqui está a parte que eles não lhe contam. Quando o seu sistema de dopamina é cronicamente superestimulado, ele se adapta. Seu cérebro faz um down-regulation, produz menos dopamina naturalmente, reduz a disponibilidade de receptores, tentando restaurar o equilíbrio, mas o equilíbrio nunca chega. Você desenvolve um estado de déficit de dopamina e de repente nada parece bom. Não como costumava ser. As coisas que você costumava gostar parecem planas, opacas, cinzentas. Você precisa de mais só para se sentir normal, só para parar de se sentir vazio. E é aí que você percebe que não está mais rolando para se sentir bem. Você está rolando para parar de se sentir mal. Havia um filósofo que entendia isso. Seu nome era Arthur Schopenhauer. Ele viveu no século XIX, muito antes dos smartphones, antes da internet, antes de tudo isso existir. Mas ele viu algo fundamental sobre a consciência humana, algo que esquecemos. Ele escreveu: portanto, a vida oscila como um pêndulo para frente e para trás entre a dor e o tédio. E estes dois são, de fato, seus constituintes finais. Dor e tédio, os dois polos da existência humana.
Observe como isso funciona. Você quer a promoção. Você trabalha para isso. Se sacrifica por isso. Você finalmente consegue. E por um momento, apenas um momento, você se sente satisfeito. Mas apenas por um momento. Então a satisfação desaparece. E você está procurando a próxima coisa, a próxima conquista, o próximo golpe. O ciclo nunca termina. Ou talvez não seja uma promoção. Talvez seja um relacionamento, um celular novo, umas férias, uma curtida no seu post. Não importa o que seja, porque o pêndulo oscila entre querer o que você não tem e se sentir vazio quando o consegue. Esta é a condição humana. Mas Schopenhauer viu outra coisa também. Algo que a maioria das pessoas perde. Uma saída. Ele escreveu sobre algo que chamou de riqueza interior. Nada é uma proteção tão boa contra tal miséria quanto a riqueza interior, a riqueza da mente. Porque quanto maior ela cresce, menos espaço ela deixa para o tédio. Riqueza interior, a única coisa que pode protegê-lo do pêndulo, a única coisa que pode quebrar o ciclo. Mas o que é e como você a constrói? Carl Jung passou décadas explorando isso, mergulhando nas profundezas mais do que quase qualquer um antes dele. E ele descobriu algo que o aterrorizou. Ele teve que enfrentar a si mesmo completamente, sem distração, sem fuga. Ele chamou isso de seu confronto com o inconsciente. Anos de isolamento, de trabalho interior, de sentar-se com coisas das quais a maioria das pessoas passa a vida fugindo. As dúvidas, os medos, a sombra. Quase o quebrou. Mas do outro lado ele encontrou algo. Ele escreveu: é apenas no estado de completo abandono e solidão que experimentamos os poderes úteis de nossa própria natureza. Os poderes úteis de nossa própria natureza. Eles estão aí agora dentro de você, mas você nunca os encontrará se continuar fugindo. Jung entendeu algo crucial. Há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é dor, o sentimento de estar isolado, cortado. Solitude é diferente. Solitude é uma escolha. A decisão deliberada de estar sozinho consigo mesmo, não como castigo, mas como cultivo, como coragem, porque é preciso coragem para se enfrentar, para se sentar com as partes que você tem evitado, para ouvir as perguntas que você tem abafado, para sentir os sentimentos que você tem rolado para passar. Isso é o que Jung chamou de a tarefa dos heróis. A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas preenchem todas as lacunas com ruído, todas as pausas com estímulo, todos os momentos tranquilos com uma tela. Elas vivem suas vidas inteiras na superfície, nunca mergulhando mais fundo, nunca se encontrando. E aqui está o que é trágico. A coisa da qual elas estão fugindo, o silêncio que temem, é a porta de entrada. Mas estamos nos adiantando. Pense na última vez que você se sentiu verdadeiramente criativo, verdadeiramente inspirado. Onde você estava? Você provavelmente não estava rolando. Você provavelmente não estava consumindo conteúdo. Você não estava fazendo nada. Caminhando, tomando banho, deitado na cama, olhando para o teto, dirigindo sem música, lavando a louça sem podcast, não fazendo nada. E de repente uma ideia chegava. Uma conexão que você não tinha visto antes. Uma solução para um problema. Uma percepção criativa, que parecia ter vindo do nada. Mas não veio do nada. Neurocientistas têm estudado isso. Eles descobriram a rede de modo padrão, DMN, um sistema de regiões cerebrais que se ativa quando você não está focado em tarefas externas, quando você está entediado. E aqui está o que eles descobriram. Essa rede é essencial para a criatividade, para a imaginação, para a intuição, para fazer conexões entre ideias que parecem não relacionadas. Seu cérebro precisa disso. Pesquisadores interromperam essa rede usando estimulação cortical direta. Enquanto as pessoas tentavam pensar criativamente, o que aconteceu? A criatividade despencou, a originalidade diminuiu, o pensamento se tornou rígido, previsível. Sem a rede de modo padrão, perdemos algo essencial. Steve Jobs entendia isso instintivamente. Ele caminhava por horas descalço, não fazendo nada, apenas andando. É aí que as ideias vinham. Não em reuniões, não em sua mesa, mas no tédio. Einstein tocava violino. Newton vagava pelos campos. Virginia Woolf caminhava por horas todos os dias. Todos eles sabiam algo que esquecemos. Há outro filósofo que viu isso claramente. Friedrich Nietzsche. Ele escreveu: aquele que se entrincheira completamente contra o tédio também se entrincheira contra si mesmo. Nunca conseguirá beber o gole mais forte e refrescante
de sua própria fonte mais íntima. Deixe isso assentar. Quando você se defende contra o tédio, quando você preenche todas as lacunas com estímulo, quando você nunca se permite não ser estimulado, você está se defendendo contra si mesmo. Você está se cortando de suas próprias profundezas, da única fonte de verdadeira satisfação, sua vida interior. Schopenhauer também entendia isso. Ele escreveu: esta é a verdadeira fonte do tédio, um ofegar contínuo por excitação para ter um pretexto para dar à mente e ao espírito algo para ocupá-los. Um ofegar contínuo por excitação. Isso soa familiar? Ele continuou: é principalmente por causa desse vazio interior da alma que as pessoas vão em busca de sociedade, diversão, luxo de todos os tipos, o que leva muitos à extravagância e à miséria. Vazio interior da alma. O vazio, a fome não dita. Você tem tentado preenchê-lo de fora, mas ele só pode ser preenchido por dentro. E aqui está a verdade silenciosa que eles nunca lhe contam. E se o tédio não for o problema? E se for a solução? Quando você para de buscar novidades constantes, quando você para de alimentar a máquina de dopamina, quando você finalmente deixa sua linha de base de estímulo cair, algo começa lentamente no início, tão lentamente que você pode não notar, mas está acontecendo. Seu cérebro começa a curar. Os receptores de dopamina se ressensibilizam. O estado de déficit se reverte, e coisas que pareciam opacas e cinzentas começam a explodir em cor, em textura e em significado. Não porque mudaram, mas porque você mudou. Uma caminhada se torna fascinante novamente. Você nota a maneira como a luz atinge um prédio ao pôr do sol, o som do vento através das folhas, o ritmo da sua própria respiração, a sensação dos seus pés no chão. Tudo se torna vivo novamente. Uma conversa se torna rica novamente. Você está realmente ouvindo agora, não esperando sua vez de falar, não pensando no seu celular, totalmente aqui, vendo as expressões no rosto deles, ouvindo as pausas entre as palavras, sentindo a conexão. Conexão real. Um livro se torna absorvente novamente. Sua atenção não se fragmenta mais. Você pode afundar nele por horas, como costumava fazer quando era jovem antes do sequestro. Você se lembra de como é ser absorvido. Isso é neurociência. Quando você reduz a superestimulação crônica, seu cérebro se recalibra. Atividades que não conseguiam competir com o estímulo digital se tornam genuinamente recompensadoras novamente. Você recupera a atenção sustentada, estados de fluxo, satisfação profunda com experiências simples. Você se lembra de como é ser humano novamente. E Schopenhauer sabia disso. Ele escreveu sobre o gênio. A mente do gênio está constantemente ativa sem outro objetivo. E assim se torna para ele uma fonte constante de prazer de tal forma que o tédio, este persistente demônio doméstico do comum, não pode se aproximar dele. Uma fonte constante de prazer, não de estímulo externo, mas de dentro. E aqui está o que ninguém nunca sussurra em voz alta. Em um mundo que exige sua atenção a cada segundo. Em uma cultura que trata o tédio como o mal supremo. Em uma economia construída para roubar seu foco, ser chato é um ato de rebelião. Você não precisa transmitir sua vida. Você não precisa provar que é interessante. Você não precisa curar uma coletânea de melhores momentos. Você não precisa se apresentar. O silêncio é poder. Quando você escolhe o tédio, quando você abraça o não estimulante, quando você constrói uma vida de rotina e quietude, você se torna ilegível, misterioso, completo em si mesmo. A pessoa constantemente estimulada está sempre se apresentando, sempre transmitindo, sempre buscando aprovação. Ela é legível, previsível, fácil de manipular. Mas a pessoa que consegue se entediar construiu algo que o mundo não pode tocar, uma fortaleza interior. Ela não precisa que o mundo a entretenha. Ela não precisa de validação constante. Ela descobriu a fonte mais íntima de Nietzsche. Schopenhauer escreveu: um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho. E se ele não ama a solitude, ele não amará a liberdade, pois é somente quando está sozinho que ele é verdadeiramente livre. Liberdade. Liberdade real. Não das circunstâncias, mas da necessidade de estímulo em si. Eu vejo você. Você está exausto, não está? Cansado de se apresentar. Cansado do ruído constante. Cansado de se sentir sempre para trás, sempre inadequado. Você quer paz. Não paz falsa. Não alívio temporário.
mas a paz profunda que vem de saber quem você é, de se sentir confortável em seu próprio silêncio, de ter uma riqueza interior tão vasta que o caos externo não pode abalá-lo. Você pode ter isso, mas o preço pode surpreendê-lo. Você tem que estar disposto a ser chato, a escolher o não estimulante, a sentar-se consigo mesmo, mesmo quando é desconfortável, porque é assim que você constrói a riqueza interior. Schopenhauer escreveu: a atividade inesgotável do pensamento, encontrando material sempre novo para trabalhar nos fenômenos multifacetados do eu e da natureza e capaz e pronta para formar novas combinações deles. Aí você tem algo que revigora a mente e, fora dos momentos de relaxamento, a coloca muito acima do alcance do tédio. A atividade inesgotável do pensamento, mas só quando lhe é dado espaço, só quando lhe é permitido entediar-se. Acorde no mesmo horário todos os dias. Caminhe pelo mesmo caminho. Escreva um diário todas as manhãs. Leia livros físicos. Sente-se em silêncio. Cozinhe suas refeições. Lave sua louça sem um podcast. Faça caminhadas sem fones de ouvido. Não faça nada regularmente, deliberadamente. Essas práticas chatas são como você se reivindica a si mesmo, como você ressensibiliza seu sistema de dopamina, como você reconstrói sua atenção, como você acessa a rede de modo padrão. Este é o trabalho da riqueza interior de Schopenhauer. Os poderes úteis de nossa própria natureza de Jung. O gole refrescante da fonte mais íntima de Nietzsche. A capacidade criativa da rede de modo padrão. Todos estão descrevendo a mesma coisa. Algo que só se torna acessível na quietude, no silêncio, no tédio. E aqui está o segredo. Schopenhauer escreveu mais uma coisa. O talento atinge um alvo que ninguém mais pode atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais pode ver. Um alvo que ninguém mais pode ver. Você nunca pode vê-lo quando sua atenção está fragmentada. Você nunca pode vê-lo quando você está constantemente estimulado. Você só pode vê-lo no silêncio. Então aqui está o que estou pedindo para você fazer. 15 minutos hoje, agora mesmo, se puder. Coloque um temporizador. Sem celular, sem música, sem livro, sem tela. Apenas você sentado. Encontre uma cadeira ou sente-se no chão ou deite-se na cama. Apenas fique parado. Será desconfortável. Seu cérebro vai gritar por estímulo. Você se sentirá inquieto, ansioso, talvez até em pânico. Sua mão se moverá sozinha repetidamente várias vezes. Isso é normal. Isso é a abstinência. Você pode sentir aquele vazio crescendo, aquela sensação de que algo está faltando, aquela necessidade urgente de verificar algo, qualquer coisa. Sua mente vai acelerar. Você pensará em todas as coisas que deveria estar fazendo. Permaneça com isso, porque esse desconforto, essa inquietação, essa necessidade gritante de estímulo é a doença saindo do seu corpo. É o vício se retirando. É assim que é voltar para casa para si mesmo. Faça isso novamente amanhã e no dia seguinte, e observe o que acontece. Observe como sua mente começa a se acalmar, como a inquietação desaparece, como o puxão vazio começa a se preencher, como momentos comuns se tornam extraordinários porque você descobriu que o entretenimento sempre esteve dentro de você. Você nunca esteve vazio. Você estava apenas muito distraído para notar o quão cheio você realmente é. O tédio não é o inimigo. O tédio não é fraqueza. O tédio é a porta de entrada. Sempre foi. Do outro lado está tudo o que você estava procurando. Criatividade que vem da quietude. Paz que não depende de circunstâncias. Profundidade que só pode ser encontrada ao sentar-se. Significado que vem do autoconhecimento. Poder que não pode ser tirado porque vem de dentro. Sua própria mente finalmente recebendo permissão para ser o que sempre deveria ser. Finalmente permitido descansar, vagar, criar, ser. O gênio não vem do estímulo. Ele vem dos espaços parados, silenciosos, chatos, onde sua rede de modo padrão pode finalmente se ativar. Onde seu cérebro pode finalmente fazer conexões. Onde você pode finalmente se ouvir. Onde você pode finalmente se tornar quem você realmente é. Então seja disciplinado. Seja rotineiro, seja quieto. Esteja sozinho. Seja desconfortável, seja chato. Ser chato é a melhor coisa que você pode fazer. E do outro lado desse desconforto, do outro lado dessa abstinência, do outro lado dessa inquietação, algo está esperando. O alvo de que Schopenhauer falou. Aquele que ninguém mais pode ver. Mas aqui está o segredo. Você tem que parar de correr primeiro.
Você tem que sentar no silêncio. Você tem que suportar o tédio. Só então você o verá. Ele estava esperando por você o tempo todo. No silêncio, Schopenhauer disse: todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão pelos limites do mundo. E aqui na quietude, tudo o que você estava perseguindo estava esperando por você o tempo todo.